A gente até separou alguns trechos da fala dele que aí eu queria que você comentasse. Vamos pegar esse ponto inicial que você me falou, da Amazônia, né? Vamos colocar a fala do presidente Bolsonaro para que o Bernardo possa comentar. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. Bernardo, vamos lá nesse ponto. O que é verdade e o que não é que ele disse? Pois é, vamos lá. Começando pela questão do orçamento, né, para os órgãos ambientais, né? A gente tem uma previsão realmente de aumento do orçamento para a área ambiental, mas para o ano que vem, né? Nesse ano a gente já noticiou isso, né? O IBAMA, o ICMBio tiveram problemas aí com falta de recursos, né? Mais para o começo do ano, né? Se a gente voltar mais um pouco no tempo no governo Bolsonaro, a gente sabe que a gestão do Ricardo Salles, né, anterior à atual, também reduziu muito o poder ali de ação do IBAMA na hora de multar, né, por exemplo, né, em caso de delitos ambientais, né. A questão do desmatamento, a gente estava conversando aqui sobre ela antes, né, tipo, o número que o Bolsonaro cita ali de redução do desmatamento em agosto está correto, mas ele sai de um patamar muito maior, né, de desmatamento. Então, você está reduzindo de um desmatamento que já tinha crescido muito anteriormente, né? Eu acho que foi isso, né? Não sei se teve mais algum ponto que ele falou ali sobre isso, que eu não estou lembrando agora, mas esses são os principais. Uhum. Porque é como você falou, não contextualiza, né? Não contextualiza quando ele fala dessa política atual, né, de combate, o que realmente está acontecendo, o que realmente está sendo feito. Não é o que os ambientalistas do mundo inteiro falam, né? E o que alguns dados mostram. Outro ponto que a gente vai falar aqui é em relação ao tratamento precoce. Vamos ouvir a fala dele, mas isso foi algo que surpreendeu as pessoas, porque as pessoas não imaginavam que o presidente Bolsonaro pudesse voltar a defender o tratamento precoce e a falar sobre ele na Assembleia Geral da ONU. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Tá aí, eu acho que o ponto principal não, assim, se a pessoa quiser fazer uma busca lá, ela vai encontrar 1000 UOL Conferes a respeito de tratamento precoce, né, Bernardo? E a questão aí que ele coloca é que é apoiado pelo Conselho Federal de Medicina. Não, pois é, ele fala dessa questão do Conselho Federal, que deixou realmente na mão dos médicos, né, a autonomia para medicar, mas a questão principal que eu queria destacar dessa declaração dele não é mais realmente ele ter feito a defesa do tratamento em si, né, do suposto tratamento precoce, né, que a gente já cansou de falar, a gente continua falando, vai falar quantas vezes for necessário, que são medicamentos que não têm comprovação de eficácia em qualquer estágio da COVID, né, a gente tem medicamentos desses que compõem o suposto tratamento precoce que ainda estão sendo pesquisados, estão sendo estudados. Mas no caso específico, por exemplo, da cloroquina, da hidroxicloroquina, a recomendação atual da OMS é, inclusive, de que não seja usada. Na verdade, uma contraindicação para qualquer estágio da COVID. E esse é justamente o medicamento que o presidente alega ter tomado, né, quando teve a Covid-19. Então, assim, sobre a cloroquina especificamente, a gente já pode dizer com certeza, esse medicamento é contraindicado pela Organização Mundial da Saúde em casos de Covid-19. A ivermectina, por exemplo, ainda está sendo pesquisada, o que não quer dizer que tenha alguma prova já, alguma confirmação de que ela seja eficaz contra a Covid, né? Então, falar em tratamento precoce nesses termos, né, se referindo a esses medicamentos, continua sendo
realmente é algo falso, né? Algo que não pode ser dito. E até em algumas participações, representantes do Conselho Federal de Medicina já se pronunciaram a respeito disso e disseram que não são favoráveis ao tratamento precoce, mas que os médicos têm autonomia, que é o que defende o Conselho Federal de Medicina, a autonomia dos médicos. Aí dizer que o Conselho Federal de Medicina defende e apoia e até, né, recomenda o tratamento precoce, é outra história completamente diferente. Até no site aqui do Conselho Federal de Medicina, eu estava abrindo aqui, e eles dizem que não, o Conselho Federal de Medicina não abordou o tratamento precoce num parecer, né, e que ele não acolhe e não recomenda e nem proíbe, né? É a autonomia do médico. Esse que é o resumo. É muito diferente uma coisa da outra, né, Bernardo? É muito, muito, muito diferente. E me chamou a atenção nessa fala dele que ele diz que a história e a ciência, no futuro, vão ter que se responsabilizar por isso, né? Como se ele estivesse, só ele estivesse correto nisso. Ô Bernardo, mais uma checagem do UOL Confere em relação à economia, que eu acho que é um dado muito importante também. Vamos colocar a fala dele para você comentar conosco. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019. Graças às ações do nosso governo, com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Bernardo, vamos lá, o que vocês conferiram dessa fala? Vamos lá, ele falou de inflação, de emprego e do crescimento, né, da previsão de crescimento, né. Começando pela inflação, o Bolsonaro tem associado, principalmente nas lives que a gente acompanha, que ele faz toda semana, né, nas redes sociais, tem associado muitas vezes a inflação às medidas de isolamento, né, que foram tomadas para tentar conter a pandemia do novo coronavírus, né. A gente já mostrou várias vezes, pelo menos desde o final de agosto, a gente tem falado disso há quase um mês já, que no caso brasileiro isso não tem relação, assim, a inflação no Brasil se deve a vários outros fatores, passa pela política de combustíveis da Petrobras, passa por questões climáticas, né, que afetaram aí a agricultura, estão afetando a produção de energia, com isso a energia ficou mais cara, né, então assim, tem vários outros fatores aí, que a alta do dólar também influencia nesse caso. A questão do emprego, ele faz uma comparação ali que é um pouco complicada, porque o Ministério da Economia mudou a metodologia de cálculo de emprego entre um ano e outro. Então, é uma comparação que não dá para ser feita, apesar de ele citar um número ali que o número absoluto está até correto, mas a comparação não pode ser feita dessa forma, né? E o crescimento, o crescimento dado está até correto, as previsões de crescimento que existem, tem a previsão de crescimento, acho que, se não me engano, do próprio Ministério da Economia, tem a dos boletins focos do Banco Central FMI, e da OCDE, né? essa previsão está na casa de 5% mesmo, mas a questão da inflação, principalmente, desse trecho que a gente destacou agora, é que realmente é mais incorreto, disparado, realmente a gente não pode culpar as medidas de isolamento por conta do avanço da inflação. O UOL Economia publicou várias reportagens explicando isso, inclusive.